E aí galera, depois de receber vários pedidos no Instagram e aqui nos comentários do YouTube, reuni vários dos telecinéticos mais famosos do universo dos X-Men, com feitos recentes e outros nem tanto, mas com a finalidade de mostrar a versatilidade desse poder e deixar claro que ninguém precisa ser um ômega para ter feitos grandiosos ou muito precisos, tá bem relacionado à criatividade e controle. Por isso, selecionei uma lista com feitos incríveis para a gente debater, mas sem muita enrolação. Vamos direto ao ponto. Recriando um corpo. Se tratando da Elizabeth, até fiquei em dúvida sobre qual feito escolher, porque ao longo dos anos colecionou uma série de feitos incríveis, como quando criou campos de força para se proteger de explosões mágicas, e com certeza um que está lá em cima relacionado à sua habilidade é esse aqui, controlando molécula por molécula para criar um novo corpo encaçada por Wolverine. Quando ele morreu e teve seu corpo roubado, Lince Negra reuniu um grupo de heroínas para encontrar o Magneto que estava em Madripoor, um dos principais suspeitos. Chegando lá, foram confrontadas por um grupo de vilãs, incluindo a Safira, que absorveu a alma da Psylocke, basicamente deixando apenas o corpo sem vida. Mas a história mudou completamente quando a heroína se encontrou com um fragmento da alma do Logan que a vilã absorveu anos antes. Ele e outros lá dentro a empolgaram pedindo para que ela retornasse e os vingasse. Ou seja, poderosa como é, decidiu que aquilo acabaria por ali e voltou destruindo a vilã por dentro, utilizando o poder da sua própria alma para recriar seu corpo original e meses depois retornar como a Capitã Britânia. Aumentando atributos físicos. No capítulo 19 de Excalibur de 2019, podemos ver que mesmo a Psylocke original com sua independência, continuou com características que os fãs gostam, apesar da personalidade um pouco diferente, porque é mais séria que a Capitã Britânia. Nesse capítulo, os heróis e até mesmo as capitãs de outras realidades estavam lutando para salvar a vida da Elizabeth, que ficou presa em um tipo de limbo e estava pulando de uma realidade para outra. Mas como é a heroína da realidade principal, devia ser restaurada. Uma das suas versões alternativas conseguiu capturar sua forma astral. O problema é que ela não se conectava ao corpo e não dava nenhum tipo de resposta. Então a Psylocke admitiu que de certa forma as duas sempre estarão conectadas. Decidiu procurá-la e levar a capitã de volta para assumir seu posto. No meio dessa história, as duas se comunicaram por telepatia. Mas outro ponto e que também chama atenção é o fato da ninja estar sempre usando sua telecinese para aumentar seus atributos, seja no meio de uma batalha ou apenas para aumentar sua velocidade nessa caçada pela Elizabeth, que é extremamente importante para o extramundo. Jean Grey salvando Wolverine. Em X-Men de 1991, capítulo 25, Magneto, que estava vivendo na cidade flutuante de Avalon, decidiu não aceitar mais a perseguição que os mutantes sofriam e voltou para a Terra, mas descobriu que haviam instalado dispositivos tecnológicos que anulavam os poderes dele. Achando uma afronta, disparou uma explosão magnética que matou muita gente e acabou com a energia do mundo de uma vez só, destruindo todos os dispositivos. Os X-Men tiveram que montar uma equipe e sair de uma vez por todas com a missão de salvar o planeta. Esse é um quadrinho incrível, porque cita vários pontos importantes sobre a história dos personagens, como por exemplo o relacionamento do Gambit com a vampira, também sobre o Mercúrio ter vários traumas por causa do comportamento do suposto pai, e essa foi uma das várias vezes onde citaram que muito do que os gêmeos Maximoff fizeram foi por influência dele. Inclusive, a equipe foi criada justamente para atender ao que precisava naquele momento, como por exemplo Gambit e Wolverine com agilidade, Vampira e Mercúrio para força e velocidade, e também Jean e Charles devido à extensão do poder telepático, já que eles iriam entrar na mente do Eric de uma maneira como nunca antes, indo contra tudo que foi ensinado, mas a intenção era justamente pegar no ponto fraco.
O negócio começou a ficar ainda pior quando Magneto tentou matar o Mercúrio. Wolverine pulou na frente e foi aí que Magneto começou a tirar o adamantium do seu corpo, o deixando em um estado muito grave. Charles interferiu. Enquanto isso, Jean usou sua telecinese para manter o corpo do Logan junto e estável. Ainda estava usando a telepatia ao mesmo tempo para evitar que ele sentisse a intensidade do que tinha acontecido. Lembrando que essa não foi a primeira vez que a Garota Marvel usou telecinese e telepatia para algo tão sério e preciso. Já houveram outros momentos que participou de cirurgias, onde a telecinese foi extremamente precisa e a telepatia atuou como uma forma de manter a pessoa sedada para que tudo ocorresse com sucesso. Controlando a luz ambiente. Quentin é muito famoso pelas armas psionicas, mas a criatividade e domínio é tão grande com a telecinese que nos últimos anos ele tem criado até jetpack com esse poder, mesmo podendo voar sem precisar de outro meio. Tudo por uma questão de estilo. Mas um feito recente que me chamou a atenção aconteceu no capítulo 10 de X-Force de 2019, durante uma missão com o Wolverine e a Dominó, que estava relacionada aos estudos do Fera com relação à biotecnologia. Os três começaram a explorar túneis e corredores muito antigos e sem nenhum tipo de iluminação. O jovem mostrou que poderia criar esferas flutuantes que reúnem a luz ambiente em um só lugar, ou seja, meio que criou suas próprias lâmpadas improvisadas. No momento que vi essa cena, lembrei logo da Mulher Invisível, porque a Susan também pode controlar a luz dentro dos campos de força, e pode ser que os dois tenham usado os campos da mesma forma para chegar nesse resultado. Lidando com uma equipe. Essa não foi a única vez que o Exodus mostrou que é um dos seres mais poderosos da Terra. Já aconteceu dele bater de frente com o Nate no capítulo 14 de X-Men. Tanto que a batalha dos dois estava causando explosões e terremotos. Mas para esse vídeo, escolhi comentar sobre quando bloqueou o Ciclope, Cavaleiro Negro e a Tempestade com um campo telecinético, enquanto segurava a Feiticeira Escarlate, Garota Marvel, Mercúrio e a Cristal ao mesmo tempo sem esforço, no capítulo 369 de Vingadores. Só foi parado quando vários heróis usaram seus poderes ao mesmo tempo e o pegaram de surpresa, principalmente o Professor, Garota Marvel e o Cavaleiro Negro. Lembrando que em grande parte das lutas não usa apenas telecinese, também usa telepatia. Por isso que durante uma batalha com a Emma, ela foi esperta e fez o possível para tentar mantê-lo focado na telepatia, porque sabia que se ele usasse a telecinese, a coisa ia ficar muito feia para os X-Men. Exodus com certeza merece ser um ômega em telecinese, apesar dele não mostrar tanta versatilidade como Kid Ômega, por exemplo, a extensão do poder dele é muito grande. É tipo um tanque que bate de frente até com o Magneto sem medo. Destruindo uma cidade. O capítulo 6 de Fabulosos Vingadores de 2015 começou com a Emily sendo contatada pela Medusa e o Karnak para que a Vingadora tivesse mais aproximação com os Inumanos, talvez porque começou a chamar a atenção e viram que possui poderes psionicos formidáveis, chegando até mesmo a afetar o sistema nervoso do Hulk nessa HQ. Mas a surpresa aconteceu quando chegaram em Nova Attilan e viram uma árvore flutuando. De repente, tudo ao redor começou a levitar e rapidamente se destruir. Aí perceberam que era o Satânico que foi afetado pela névoa e por isso estava perdendo o controle dos poderes, afirmando que sentia como se estivesse sendo queimado vivo e que se fosse morrer, os Inumanos iriam testemunhar o que fizeram. Consequentemente, com ele destruindo a cidade, que até então foi descrita pela Medusa como um refúgio para o seu povo. As duas tiveram que se aproximar mais, porque com a mente naquele estado não tinha como acessar para ajudar. Então chegaram perto o suficiente, dando o auxílio que precisava. Capítulos depois, apareceu Ben e sendo voluntário no hospital que a Sinapse foi internada, após um ataque do Fanático. Enfrentando um deus. E para terminar, os eventos de Vingadores vs X-Men proporcionaram uma série de lutas que até hoje são comentadas, algumas não muito bem vistas, mas outras bem legais.
como por exemplo a batalha da Rachel com o Thor, tanto que ele comentou que a mente de um deus não é lugar para um mortal entrar. E ela respondeu dizendo que por muito tempo foi considerada uma deusa, já que teve o poder de uma das entidades mais poderosas da existência e que isso não a assusta, ainda fazendo bonito e conseguindo segurá-lo por um bom tempo com os campos de força, com armas psionicas e rajadas telecinéticas. Mesmo parecendo difícil segurar um deus, ela se manteve na batalha até que o Namor voltou com um fragmento da Fênix. Foi um feito interessante, já que por conta própria a heroína conseguiu conter os ataques do Mjolnir com os campos de força, ainda mais se lembrando que é descrito como um dos artefatos mais poderosos do universo. E aí galera, curtiram o vídeo? Gosto muito de comentar sobre esse tema e ainda há vários outros personagens com esse poder que nós podemos citar em outras partes. Então, se gostaram, comentem aí embaixo suas sugestões, porque eu tô sempre de olho, e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @dinostálgico. Uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!